Bom, pessoal, vou iniciar a introdução, da nossa pesquisa para viabilização do nosso projeto, que é o projeto Ondas do Mar. E eu vou iniciar falando sobre as marés. A maré é uma das principais responsáveis pela dinâmica das águas oceânicas que estão sempre em movimento. Elas se dão pelo resultado das voltas que a Lua dá em torno da Terra, que ambas são atraídas por suas respectivas forças gravitacionais, e essa atração gravitacional que a Lua exerce sobre o nosso planeta influencia no movimento das ondas oceânicas. O Sol também tem sua influência, mas é bem menos do que a Lua por conta da distância que a Lua está da Terra, está mais próxima da Terra do que o Sol. A rotação da Terra também tem sua colaboração na formação das marés. Uma parte da Terra está sempre voltada para a Lua, e essa parte atrai as águas, que lá na frente eu vou falar sobre os tipos de marés, maré alta e maré baixa. Quando a Lua, essa parte da Terra está voltada para a Lua, ela atrai as águas criando a maré alta. Na outra parte temos a maré baixa, que é a parte que não está voltada para a Lua naquele momento, que por sua vez não está sofrendo a influência da força gravitacional da Lua. Vou falar agora dos tipos de maré. Tem a maré alta e tem a maré baixa. A maré baixa é o nível mais baixo que as águas oceânicas podem chegar. E a maré alta é o mais alto. E isso, como eu disse lá na parte que eu iniciei falando sobre o que é a maré, é quando a Lua está mais próxima da Terra, é a maré alta. E quando a outra parte da Terra não está próxima da Lua, quando uma está, a maré está alta, quando a outra não está, a maré está baixa. Isso vai mudando de acordo com as voltas que a Lua dá em volta da Terra. Então, nós temos dois tipos de marés, a maré alta e a maré baixa. E o intervalo entre esses dois tipos de maré é de cerca de 6 horas. Essa variação é de 6 horas. A amplitude de maré é o nome que se dá ao nível mínimo da maré baixa e ao nível máximo da maré alta. Bom, pessoal, vou falar um pouco sobre as correntes. Correntes marítimas ou correntes oceânicas são massas de água que se transportam ao redor da Terra pelos mares. Elas dificilmente perdem suas características de cor, salinidade e temperatura. E elas podem atuar num lugar específico, geralmente lugar específico, mas algumas delas podem percorrer muitos quilômetros. Estudos confirmam que as correntes marítimas são guiadas em sua grande parte pelo vento. O vento influencia bastante nelas. O seu tamanho é variado, A sua área de atuação, como eu falei, pode ser restrita ou não. E estima-se que a potência total das correntes oceânicas em todo o mundo esteja por volta de 5.000 gigawatts. Tipos de correntes marítimas. Existem dois tipos de correntes marítimas, as quentes e as frias. As quentes, elas são mais superficiais por sua temperatura mais elevada. Elas se iniciam na linha do Equador, em direção aos polos. E alguns exemplos delas são as correntes do Brasil, Golfo, Guiana, Centro-Sul Equatorial. E, por ser quente, elas podem se deslocar com mais velocidade. As correntes frias ocorrem em regiões mais profundas por terem temperaturas mais baixas. Elas se iniciam nos polos, a partir dos polos, seguindo em direção ao Equador, como a corrente de Humboldt, Labrador, Canárias, Groenlândia e Malvinas. Vou falar agora das correntes brasileiras, as correntes que influenciam os mares brasileiros. A corrente equatorial do Oceano Atlântico, que se movimenta em sentido leste-oeste na altura do Equador, bifurca-se ao alcançar a costa nordestina brasileira. Então, ela se divide em duas. A corrente que se desvia para o norte é denominada
corrente das Guianas, ou também corrente norte do Brasil. E a que se desvia para o sul é denominada corrente do Brasil. Na região sudeste, a velocidade da corrente do Brasil na primavera e verão é cerca de 1,4 nós, ou 2,5 km por hora. No outono e no inverno, sua velocidade se reduz à metade. Como eu disse, a temperatura ela influencia as correntes quentes e as correntes frias. Como eu disse no início, as correntes quentes elas ficam mais na superfície e, como eu disse aqui, no verão ela é cerca de 1,4 nós, 2,5 km por hora. E no outono e no inverno, sua velocidade se reduz. Então, a temperatura ela também influencia na velocidade das correntes. As frias, elas são mais profundas por conta da incidência do sol não ser tão forte, por elas serem mais profundas. A corrente do Brasil, ela desempenha no hemisfério sul o mesmo papel que a corrente do Golfo no hemisfério norte, especialmente na geração de meandros. Meandros são algumas curvas que as correntes fazem, como se fossem os caminhos que elas fazem, que são cheios de curvas. Bom, falando um pouco aqui agora sobre os materiais escolhidos, né, para compor nossa estrutura foram escolhidos o alumínio, certo? Por sua boa resistência à corrosão e sua boa resistência também quando se tratam de das ligas de alumínio 6071, 61 e 7021, que são ligas de alumínio que possuem magnésio, zinco e silício, certo? Bom, passando aí agora para os polímeros que foram escolhidos, a gente pode citar aí as poliamidas ou nylons, por conta da sua boa resistência, por sua boa estabilidade dimensional e sua boa resistência. O outro polímero que foi escolhido seria o PET. O PET ele foi escolhido principalmente por ser um polímero muito utilizado e muito produzido, certo? Principalmente quando se trata de embalagens, podendo ser reciclado e aumentando o custo-benefício da nossa estrutura. Mas foi escolhido principalmente por sua boa flexibilidade, certo? Por conta da estrutura ter que fazer esse movimento aqui. Então, para aumentar a flexibilidade da nossa estrutura, foi escolhida o PET. Nossa estrutura vai ser a estrutura Honeycomb, que é um tipo de estrutura basicamente baseada em favos de mel. Ela consiste num tipo de estrutura onde você tem duas faces, né, duas laterais, e no meio você usa uma estrutura diferente, geralmente baseada em favos de mel. Isso tem como você diminuir o material e, querendo ou não, aumentar a resistência da sua estrutura em geral. E você intercalando entre material, querendo ou não, você pode aumentar, por exemplo, no caso, se você usasse só um material, talvez fosse um material muito rígido, que quebra fácil. E você intercalando, tendo as faces, acaba que você pode manipular isso daí, entendeu? Ter um certo coeficiente ali, de tanto de rigidez quanto de flexibilidade. Por isso que a gente decidiu aplicar isso no nosso projeto. O nosso Honeycomb que a gente vai usar, como o projeto vai estar na mesma linha da corrente marítima, as forças dela não vão ser frontais com o Honeycomb, vão ser na diagonal. Então, o nosso Honeycomb, ele tem que ser um Honeycomb linear, não em favos de mel, reto durante toda a estrutura, que as forças vão vir na diagonal, não frontal. Na escolha dos materiais, nós escolhemos utilizar polímero na maior parte, né, do projeto. Só não vamos utilizar na parte que é do mecanismo, que aí realmente não dá. A parte da estrutura, ela vai ser por si só, basicamente polímero. Só em alguns leves pontos a gente vai usar metais, né, específicos também, para questão de sustentação da estrutura. Mas vai funcionar, a estrutura Honeycomb vai funcionar basicamente, pensando na parte ecológica, nós pensamos em baseados, né, na empresa EcoAlf, que não é tão conhecida, mas faz um trabalho excepcional, que é uma empresa que ela pega PET, plástico em geral, que são descartados, geralmente em mar, né, ela é focada para isso, geralmente em mar,
gerando empregos, o caramba quatro, né, de pessoas só para isso. Ela pega isso, reutiliza e transforma em roupas. A gente pegou essa empresa como base e pensamos por que não aplicar no nosso projeto. A gente precisava, querendo ou não, de um polímero que ele fosse maleável, né, mais flexível e um resistente. O maleável para ser a face e o resistente para ser o núcleo. Como a gente precisa, né, de um material resistente e que a gente vai confeccionar ele no núcleo, em um formato específico, o núcleo a gente teria que sim que comprar e confeccionar, basicamente. Já as faces a gente pode sim reutilizar. Aí no caso, a opção melhor que tem é o PET, que é o que tem em maior quantidade assim descartado e ele atende todos os requisitos, né? Que é ele, por ele ser um polímero embaixo da água, não tem problema nenhum, ele vai durar anos. Tem uma resistência muito boa, mas o principal fato dele é a flexibilidade. Já no núcleo, a gente usaria o nylon. Nylon, né, a gente compraria, confeccionaria ele numa estrutura específica e ele é basicamente pela rigidez dele. Ele é um material muito rígido. Já o eixo cardan, que aí é a parte do mecanismo, já entra os metais. A gente decidiu usar um alumínio, né, uma liga específica de alumínio, que ainda a gente está estudando o melhor tipo de liga possível. Mas o alumínio porque ele não oxida. E como o projeto vai estar o tempo todo embaixo da água, a gente precisa desse material mais resistente à água do mar, água salgada. A gente decidiu usar um eixo inteiriço, que vai estar interligado em todas as faces. Por exemplo, vai ter uma face de 3 metros, esse vai ter um eixo. Se a gente quiser colocar mais faces, mais mecanismo, a gente vai conectando um eixo no outro eixo, uma estrutura na outra estrutura, assim formando 9 metros, por exemplo, de mecanismo. E só dá para fazer isso com o eixo cardan, né? Que aí tem como, por exemplo, se uma do meio deu problema, eu posso muito bem desconectar tudo e tirar. Só deixar o eixo cardan e ela vai funcionar do mesmo jeito. O eixo cardan também, a gente escolheu ele por causa que é o único mecanismo direto para fazer a conversão. Seria muito difícil se a gente fosse deixar sem o eixo cardan, né? E cada face, cada pedaço, né, da estrutura fosse produzir tivesse um conversor, ia ser muito complicado e não daria muito certo. O eixo cardan ele é encontrado em veículos, né? E a gente escolheu utilizar ele basicamente por causa de que ele aumenta, digamos assim, a flexibilidade da estrutura em geral. Por exemplo, nós queremos aplicar numa corrente e essa corrente, querendo ou não, faz uma curva. Se a gente quisesse curvar e fosse um eixo inteiriço de alumínio, não teria como curvar. Ela teria que ser reta, a estrutura inteira reta. Com o eixo cardan, eu consigo fazer essa curva. Pelas 4 ligações que ele tem, ele consegue me dar vários ângulos diferentes para eu conseguir girar e ele ainda continuar exercendo a mesma força, sem perder a carga. Já na hélice, a hélice a gente se baseou literalmente do mesmo jeito que a estrutura. Mesma coisa. Dentro vai ser nylon, que vai dar mais resistência, né? Mais rigidez. E fora, PET. O que vai mudar é a estrutura. Basicamente isso. Mas a gente pode ver isso em quilhas de prancha. Geralmente você acha isso. E em vários outros materiais, até em carros de Fórmula 1. Desse jeito que a gente se baseou. Já o sistema de fixação da hélice no eixo cardan, né, para gerar a força, a gente pensou bem, a gente não quer que seja uma hélice fixa, por causa que a ideia do projeto é ser uma manutenção fácil e uma manutenção mais barata. Por isso a ideia de material, que é um alumínio, querendo ou não, com uma ligação, que é um alumínio mais caro, mas que não seja tão caro ainda, né? Polímero, que também não é tão caro. E um sistema fácil de dar manutenção. E pensando nisso, né, que a gente decidiu fazer um sistema de trilho de encaixe. É tipo baseado nas armas, quando tem aquele trilho em cima onde você coloca a luneta, essas paradas assim. Você prende ela, você pode tirar do trilho e colocar.
muito fácil. É baseado naquilo, não é idêntico. Mas é basicamente um trilho de encaixe que tem uma manivela, e a diferença é que esse vai ter uma manivela que vai ser tipo uma trava de segurança. Por causa que o trilho ele vai sair em uma direção, né? Dependendo da corrente que a gente colocar, se ela fizer uma força muito para essa direção e essa hélice pode acabar saindo, a trava vai estar ali, né, para segurar. Então, essa é basicamente a ideia de estrutura do nosso trabalho. Quem se interessar mais, tem um trabalho escrito explicando bem mais a fundo. A conversão de energia de mecânica para elétrica do nosso trabalho ficou disposta da seguinte maneira. Primeiramente, a gente vai captar aquela rotação gerada pelo eixo cardan. O eixo cardan é esse que vai estar em rotação, já que a hélice vai fazer com que ele faça esse movimento de rotação. Então, esse movimento de rotação do eixo cardan vai passar por uma caixa multiplicadora. Essa caixa ela é responsável por pegar uma certa rotação e multiplicar essa rotação através de engrenagens. Então, vai fazer com que haja uma rotação com a velocidade maior. Da caixa multiplicadora, ela vai enviar para o gerador. Esse gerador que vai fazer o processo de conversão, vai pegar essa energia mecânica, que é a energia produzida ali pela rotação, e vai converter essa energia em energia elétrica. Então, ele vai ser responsável por converter essas energias. E, por último, o gerador ele vai transmitir essa energia elétrica já convertida no gerador para o transformador. E o transformador ele vai ser responsável por converter a tensão e fazer com que haja uma tensão e uma corrente elétrica apropriada para ser utilizado em residência ou onde vai ser aproveitada a energia elétrica.